Abo tem teu crioulo para? E não de quinta está, não. E não de quinta está, não. É, olha, a mim, é, por acaso, li é uma zona, onde quinta vive nesse momento, é uma zona bastante, chama-se Espanha rural, né? Apesar de que ele é uma ilha turístico, é uma ilha que está vivendo cheio de turismo, 90% da economia da ilha é baseada no turismo, mas ali também tem aquela parte de Espanha, mas que pessoas que vivem também de pecuária, de agricultura, ou seja, é aquele mundo que nos chama countryside, literalmente, countryside. Não fora, cá. Yeah. É fora, literalmente. Ali é fora, lá dali, mas é um fora que te dá tranquilidade também. Quando eu estava na Inglaterra também, nunca quis viver na grandes cidades. Então, vivia perto de Londres, na Reading, lá sim. Lá tinha amigos cabo-verdianos, que ainda está lá, nosso amigo. Tá, sempre que vai para a Inglaterra, está nessa coisa. Ao que pode também, como normalmente não trabalha mais em termos profissionais. E uma comunidade cabo-verdiana, por exemplo, na Londres, para quem não sabe, Inglaterra tem duas grandes comunidades cabo-verdianas, na Londres e na Liverpool. Mas só que nunca tive a oportunidade de estar com eles. Por acaso, encontro alguns maltas, já participo em algumas coisas, mas tempo, trabalho, nunca tive a oportunidade de estar com a comunidade crioulo. E também sempre um trabalho mais fora daquele círculo de quem está conseguindo estar com crioulos. Por isso, nunca tive a oportunidade. Mas sei uma na Inglaterra tem tio crioulos, mas também tem tio crioulos que é chamado de segunda geração. Maltas que nasce e cria na Portugal, por exemplo, ou em outras partes de Europa, que imigra para a Inglaterra, mas que outros nem crioulo gosta de falar. Tem show que tem aquele contato com cabo-verdianos, chama-se assim, morenos, que nasce e cria na Cabo Verde. Mas pronto, tem de tudo, né? Tem de tudo. A boa área de atuação é energias renováveis. Sim, a minha formada, a minha engenharia eletrotécnica com forma na Portugal, apesar que nunca forma de energias renováveis, em área mais automação eletrónica, depois nos especializa nas instalações técnicas industriais, mas trabalho e oportunidades aí vão para energias renováveis. Por acaso, não comecei energias renováveis na Cabo Verde, que foi no ano 2010, na altura quando eu termino o curso, uma para Cabo Verde. Antes de ser MIS existia, tinha uma pequena escola de energias renováveis que se chamava MTCV, que era uma escola técnica, que formava alunos de curso técnico de energias renováveis, nível 5 na altura, que então tinha um pouco semelhante àquele que ser Mitengos. Mas, entretanto, que a escola bem ficha como a de ser chega e toma mercado, né? Era uma escola mais pequena. Naquela altura, a escola bem ficha depois que eu de Cabo Verde. A escola de Cabo Verde em 2013, que vai para o UK. Então, foi naquela altura que eu comecei a trabalhar com energias renováveis, que começa a entrar dentro da área. Como eu era professor lá, eu era professor e coordenador de curso, e tinha que também que estudava show, para poder lecionar, né? Para poder dar aula. E foi assim que começa a ter interesse cada vez mais por energias renováveis e, claramente, é uma área que no mês é uma área de futuro, de presente. Eu acho que o futuro mais vai ser presente. E gosto de fazer tudo minha carreira, praticamente, em energias renováveis. Nos últimos 8 anos, comecei a trabalhar em energias renováveis, na área também de armazenamento de energia, que é uma área também que eu ênfase gosto. E, sim, nesse momento, está, já falei assim, um expert nessa área, devido à experiência profissional que já adquire e tudo projetos que a gente trabalha nele também, pensava, nesse momento, por acaso, nós trabalho na Espanha, num projeto de 50 megawatts solar, um parque solar que está construído ali de 50 megawatts, também é um de que é coordenador de projeto, mas a nível de coordenador de parte de construção, nós gira ali cerca de 7 diferentes empresas, 4 línguas diferentes, pessoas de todo tipo, de todo lugar. Tem estado a ser uma experiência bastante interessante, porque eu nunca tive aquele tipo de experiência, eu tive sempre outros tipos de experiência, mais a nível de projeto, mas tem estado a ser um curva de aprendizagem bastante interessante. Nico, vou falar um bocadinho na
Energy storage. Que é Yeah, um desafio que, assim, para o setor de energias renováveis é muito mais de produzir energias renováveis. Por exemplo, no caso de um país como Cabo Verde, que não tem sol em abundância, não tem vento em abundância, não tem ondas em abundância, então passa o primeiro desafio conseguir captura toda aquela energia, mas o grande desafio mesmo é Mokuta guarda aquela energia e distribui. exatamente. Não só guarda, como a de armazenamento de energia, que passa só para armazenamento em si. Tem os serviços que um sistema de armazenamento de energia te providencia para a rede, por exemplo. A nossa no que atinge metas de alta penetração de energias renováveis, energy storage ou armazenamento, é fundamental. E nesse momento ali, a Europa, Estados Unidos e também China, nessa tão avançado a nível tecnológico e nem por você nem privilegiado para estar nessa área para mora interessar que trabalha com maltas top, maltas que são melhores do mundo nessas áreas, interessar que aprende coisas e e de facto sem energia, sem armazenamento de energia nunca te chega na altas penetrações de energias renováveis, nunca está possível. E a hora que você fala de 100%, 50%, 80%, armazenamento de energia, não só com baterias, mas também tem outros tipos de tecnologia bastante interessante que pode ser utilizado. É fundamental, é fundamental. E quer parte, por exemplo, de estabilidade de rede, estabilidade de sistemas de armazenamento, sistemas de produção de energia, tudo aquele impacto que está tendo naquele balanço de potência de rede, que ela é fundamental. Não tem um conhecimento forte a nível de armazenamento e que não usa diferentes tipos de serviços que sistemas de energia terão. Bah, ainda não tecnologia é caro. É caro, depende. É viável economicamente, é viável financeiramente e é viável ambientalmente. Ou seja, aquele investimento inicial pode ser caro, mas a hora que você está a fazer projeção ao longo do tempo, você fala de retornos de investimento na ordem de 5, 6 anos, até menos. Depende de modo que você integra. Ou seja, se você fazer uma comparação, aquele que sistemas de armazenamento de energia te dão, com baterias, por exemplo, aquela área que está mais dentro, em relação a, por exemplo, a combustíveis fósseis, compensa financeiramente, claramente. Por isso que energias renováveis é viável. É que é só uma questão de ser benéfico para o ambiente, mas também é viável financeiramente, senão investidores que têm visto. Investidores é práticos, a primeira coisa que está jovem é retorno desse investimento. Depois você também jovem se ambiente está a ser beneficiado ou não, e qualquer tudo que é contexto social, etc. Mas a primeira coisa, se nesta para Money Talks, tem que apresentar um projeto financeiramente viável, senão o resto até importa. Mas, mano, no Apater, no Sub e no Cabo Verde tem desafios específicos no setor de energia. Não tem um Eletra que está como sempre pelo no Capuri também só flama Eletra e porcaria mas que sirva, mas não tem luz graças a Eletra. Assim, com desafios, mas se calhar no mês que começa a traça outros rumos e pensa de outra forma, fora de caixa. Na boa perspectiva de especialista na área, como que não pode, de facto, transforma Cabo Verde num espaço verde ou reshape o setor energético na Terra, mano. Esse, de facto, se não é em contexto de África, Cabo Verde é privilegiado. Como se não vem para a África como continente, menos de metade da população tem acesso à eletricidade. Cabo Verde não pode reclamar, não tem uma eletrificação de 98%, 99%, mas claro, é um contexto diferente, é um contexto de, nós é pouco também, 500 mil e tal habitantes, 600 mil habitantes, nós é pouco, mas não pode alcançar muito mais. E aquela questão de letra, na minha opinião, é muito mais complexo do que está parece.
apesar que não tem tudo aquela questão do setor elétrico, né? Que é a questão do setor elétrico, mas então chama, tem aquele vertente de energia, produção de energias renováveis, produção que é meta, que sucessivos governos têm em mente de alcançar altas penetrações de energia renováveis, etc. Mas é mais profundo do que isso, como de, enquanto nunca resolve aquele problema de roubo de energia que não tem na Cabo Verde, que é quase metade da energia produzida para consumo é roubado, né? Então, a meta de atingir altas penetrações renováveis está a ser complexo, mas está a ser complicado, mas só que roubo de energia a Cabo Verde que se associar só ao setor elétrico. A mim está a chamar, tudo isso tem a ver com o próprio ordenamento do território. Setor, para morar assim, a hora que tem bairros mal organizados, tem habitações de baixa qualidade, tem forma de rentabilizar boa infraestrutura, não só a nível de eletricidade, mas a nível de água, a nível de telecomunicações. Se você resolve o problema de ordenamento de território, ordenamento urbano, ordenamento rural, depois tudo que as infraestruturas que estão utilizadas para fazer energia, água, chega na casa de pessoas, para ser facilmente destruído ou pessoas estão a conseguir roubar facilmente. Depois, por mais que você tenta isoladamente resolver o problema de energia, você não consegue atingir aquele meta. Portanto, olha, como é sempre tratado de forma independente, mas a mim, para aquele que está hoje, quando tem uma sustentabilidade elétrica, não tem que ter uma sustentabilidade tudo a nível de gestão territorial. É que só eletricidade e de forma isolada. E depois, a hora que não tem, obviamente, metas ambiciosas de atingir altas penetrações de renováveis e ter um sistema elétrico mais sustentável, também não tem que ter capacitação, né? Não tem que ter pessoas que lidera tudo que é esse processo, que lidera tudo que é estratégia, digamos assim, que é planificação. Tem que saber que nesse momento a tecnologia te oferece e entende também modo que não pode usar conhecimentos que existem agora e experiências também de outras pessoas para poder atingir esse método. Então, acho que ela está falta na Cabo Verde. Então, acho a nível de tomar decisões, tem algum falta de conhecimento e experiência a nível de o que deve ser feito e não depende de coisa que consultor está falando, né? Coisa que outras pessoas estão trazendo de fora para aconselhar aquilo que não deve fazer. Mas que você não tem que ser capaz internamente. Mas, por exemplo, universidades na Cabo Verde tem que ter um papel mais ativo na tudo que é parte de gestão e planificação. Não tem quadros cabo-verdianos, tanto na Cabo Verde como fora, que podia ter um papel muito mais ativo a nível de apoio tudo administrações que pensaram trabalho naquela área ali. A definir qual é a melhor solução. Nunca pode ficar à espera para consultores internacionais, estrangeiros, bem falando, coisa que não deve fazer na nossa terra. Então, acho que assim é um problema que não tem que ir melhor. E isso está fazendo com que talvez não tenha a ousadia, que olha um povo ousado, não tem que dar as méritos, mas às vezes não tem exagero um bocadinho, aqui então hoje alguns prognósticos, mas caso concreto de energia renováveis, também que é especialista, mas acho que pondo fasquia tão elevado de no falar, por exemplo, tem até 2030 ou 2050, sei lá, para ter um parque mais de 50% verde, é complicado sabendo, por exemplo, que boa boca certa forma pessoas suficiente na área. Sabendo uma boa boca certa produz conhecimento local, sim, eu vou falar um bocado, que depois também dou um back na tudo aquilo que você vai fazer. Sim, então a fasquia que está elevado é execuível. Fasquia que está elevado, se não era para, Cabo Verde é um país pequenote. Portanto, a Ilha de Maio tem uma potência instalada de
sei lá, menos se calhar que fica vivendo a consumir como um fábrico. Percebes? Ou seja, fasquia castelo, fasquia não tem que ser ambicioso, não tem que ser ambicioso com o pé chão, é verdade, mas não tem que ser ambicioso para morrer, não tem tudo condições para ter. E aquela questão de formação, tem vários formados cabo-verdianos. Um Tati, mas não tem que dar essa chance. Já estou já. Me próprio não punha a cabeça fora disso. Essa falar, tem matas crioulos especializados em energias renováveis, capacitados, que quer dar oportunidade para trabalho na área. Já estou, mesmo pessoas que estão na Cabo Verde, matas que estão na Cabo Verde, e matas também que estão fora. E para morrer, igual, para morrer, que tu usa, cima está falando, o santo de casa que está fazendo milagre. Então, ainda não tem um pouco esse complexo, que não tem que esperar aquilo que um europeu ou um americano tem que bem falar quando faz. Às vezes não acredita um pouco mais na nós. Um constituiu cabo-verdianos, alguns que trabalham na mesma área que mim, pessoas capacitadas, pessoas formadas, pessoas que têm conhecimento de causa, pessoas que também trabalham na área de investigação, que podia dar a palavra, que podia dar mais possibilidade de ter um papel mais ativo. Mas, entretanto, ainda não está continuando a cometer erros de paga consultores internacionais um valor de dinheiro para fazer projetos para nós, que não podia fazer para nós mesmos. Então, chama que eles ensinam uma coisa que está na mentalidade. Nunca sabe se aquele é algo que ele também muda de um dia para aquele outro, de uma geração para aquele outro, mas então, tem que acreditar mais na nós cabo-verdianos, na nós jovens e pessoas também mais experientes também, que está bem capacitado, só que quer se dar oportunidade. Que a vantagem, mas está acontecendo nesse momento. E aquele que está a ser o next step? Next step é um pouco complicado, falar como Simão está falando, tem que mudar a mentalidade. A mentalidade que tem mudado de um dia para aquele outro. Também nunca sabe até que ponto pessoas. Imagina, não há uma coisa ali. Maltas, Cabo Verde, nesse momento, está a ter um problema de. Aliás, pensava que tem um problema de fuga de cérebros. Ok? Te lembro há uns anos atrás, eu tive esta conversa com um senhor que foi ministro há muitos anos atrás. Muitos anos, mesmo décadas, acho que foi antes de nascer. E no tive da conversa, eu falei, não tem que trazer jovens de diáspora para trabalhar na Cabo Verde. E depois um pergunta mais, mas não está trazer jovens de diáspora para trabalhar na Cabo Verde? Que condições que não está dando? Nós que não se fala de condições, não se fala de condições financeiras. E que às vezes muito, é claro que quadros cabo-verdianos que trabalham fora no mais alto nível está ganha. Bem, mas acredito muito desse ou muito de nós, poderia estar disponível para voltar para Cabo Verde para trabalhar, mesmo com um salário mais baixo, mas sabendo, mas não tem condições para não aplicar tudo nas experiências e nos conhecimentos para Cabo Verde. Mas será que não está deixado? Aquilo é que é questão. Não está deixado, implementa, não está deixado, põe tudo aquilo que no tempo oferece na Cabo Verde. Tem seu interesse, às vezes, que também para além daquilo que é o lógico, se eu fazer, para além daquilo que é puramente profissional técnico, tem seu interesse que tem impede que pessoas que são disponíveis para dar aquele contributo e têm capacidade e vontade de dar aquele contributo, dar aquele contributo. Então, próximo passo seria acreditar mais nos nossos cabo-verdianos que tem aquele conhecimento, que tem aquela capacidade, que pode dar aquele contributo. Acho que aquela, Mas o acho que processo aquela que é bom. de passar também um bocado para no capacita nos líderes melhor, para se pôr de facto entende e tem um scope mais profundo, sabe ouvir mais o técnico e permite essa pessoa também decidir melhor. Bom, capacita-nos líder, que é uma coisa bastante pertinente, como a de esses nós líder, né? Eles têm que estar disponível no caminho se para os líderes ser experts na tuas áreas. Não, capacita no sentido, não de Não, ser eu entendi, expert, eu entendi. vou bugir os outros, vou ter que testar
com ferramenta que te permitiu saber explorar aquele melhor que é nem que tem para. Não, obviamente, se você trabalha com alguém que supostamente devia ser o líder, né? Você te liderou e que tem metade de conhecimento que vou ter, é difícil, né? Já estou hoje. Você imagina alguém que está da ordem, que sei que está faz? É também complicado. Mas questão é que, às vezes, não está job assim. Que isso é um assunto bastante pertinente. Agora, por exemplo, não tem determinados líderes que chegam nessa exposição, não propriamente para ser capacitação, para ser capacidade técnica, mas é para, talvez, ser aspirações políticas, né? Creio que está acontecendo às vezes. Então, a pessoas que te ocupam determinados cargos, não por ser competência, mas por ser afiliações políticas, ou por ser ou outros interesses à volta disso. E que ela está fazendo o show, não perde aquilo que no tempo dá, para modo de pessoas que deviam estar ocupar determinados lugares, que estão naqueles determinados lugares. E a hora que esse está, está sendo desmotivado. Então, a hora que se sente desmotivado, está sem. Como aquele que está na um lugar que podia ser um líder, que te incentiva, que está a ser propriamente líder, né? O líder é alguém que te sigue, né? É alguém que te inspirou, alguém que te mostrou o caminho, mas te mostrou o caminho e te deixou caminha como o próprio pé e te orientou, né? Acho que tem outra questão ali, na Cabo Verde não tem chefes, mas não tem poucos líderes. Quem que nesse momento no Puriflame, na Cabo Verde, é alguém que te inspira nele como um líder, né? Um, então aquela tudo está a fazer com que a hora que você tem, a nível de liderança, pessoas que te inspirou ou que te deu aquela orientação para fazer o trabalho bem feito, para estar com vontade. Depois, está desencadeia ali cadeia de reações ali que é bastante complicado, como depois tu é uma máquina que está anda, uma máquina que está sempre com falta com a engrenagem que está pega, Máquina pesada. então máquina pesada, máquina sim. E agora, nos líderes tem que ter consciência lá. Se calhar tem esse tempo, nunca sabe. Só esse que pode responder. Agora, entre esses interesses pessoal ou de grupo que esta pertence antes de interesse de país, né? A hora que interesse de país está bem na terceira ou quarta posição, já não começa a marear, né? Por exemplo, vou falar um bocadinho de Ilha de Maio, assim. Já tive Sim. vários projetos de Brava 100% verde, Maio 100% verde, e Buda fica a sentir, se alguém tem passado ali para o podcast, não tem falado disso, que é, Buda sentir, mas tem setores para engafilar com o transversal na Cabo Verde, que consoante cor também é estratégia. Nunca tem uma visão a longo termo, por exemplo, em Inglaterra da vida, tem um, um longo curso que ninguém mexe, já não sabe para onde não quer bem, também um, também aquele outro. Opa, meu amigo, você não tem um compromisso firmado, é só para poderes públicos, mas para a própria sociedade civil também que te envolve, setor privado também que te envolve, que não trabalha direto. Assim, voltando ao caso de Maio Brava, por exemplo. Qual que é o grande desafio que nós não temos, por exemplo, de transformar Brava em 100% verde ou Ilha de Maio 100% verde? Tecnicamente, é que é complicado. A mim te lembra do projeto Maio 100%, em anos de embate para a Inglaterra, desde 2009, 2010. E ainda lembra também, mas quem sabe, para frente daquele projeto era um senhor, se não me engano, de Brava, imigrante nos Estados Unidos. Se não me engano, já foi até mais de 13 anos. E que ele também esteve ali, pincha, né, luta para fazer Brava 100%. E Brava é uma ilha pequenote, tem tecnologia, tem conhecimento, tem capacitação. Para uma que Brava ainda que está 100%, não está certo. Aquela só tem que ser para frente. Agora, só que aquela coisa que eu falo de estratégia a longo prazo, Cabo Verde que tem uma estratégia a longo prazo.
Para Cabo Verde está vive sempre a curto prazo de acordo com o partido que está no poder. Né? Acho que ele tem uma concertação em que a longo prazo, não sei, mas na Cabo Verde ciclos políticos estão muda, cada 10, 15, o último vez, ou 5, depende, ano. Mas sempre que entra um partido novo no poder, está considerando tudo o que está feito antes, está mareado, né? Praticamente calca no botão de reset, começa tudo de novo, ou seja, cada 5 anos, cada 10 anos está a fazer reset. Você reset cada década, ou seja, não está fica ali, está ali em ciclo, em círculo e nunca vai em nenhum lugar. Acho que também tem a ver ali um pouco de, pelo menos os dois maiores partidos políticos de Cabo Verde, põe orgulho de lado e tenta, pelo menos em algumas áreas específicas, chega a um consenso em que, a longo prazo, aquilo que é estratégia, aquilo que é compromisso que não tem, mesmo que depois ciclos políticos mudam, mas pelo menos não tem que visão a longo prazo. E que é só na parte de energia, na parte de habitação, na parte de infraestruturas, na parte de pesca, na parte de agricultura, na parte da economia como um todo. E que a visão a longo prazo ali é sempre cíclico. Uma visão a longo prazo cíclico, e que ela sempre está a cada 10 anos, está mudando, então nunca seria o mesmo lugar que não está. Claro que Cabo Verde tem sabe ter mas não está muito devagar para o potencial que não tem. Só se não repara, por exemplo, qual que foi o último parque eólico que instalaram na Cabo Verde? Foi de Cabo Eólica, em 2008, 2009. 10 anos que instalaram mais nenhum parque eólico. E já passa mais de quase 15 anos que o último parque eólico. Mas, no entanto, está a falar de Cabo Verde a 100%, né? Um, e só falaram sempre de muda, bom, o último meta era 2030, depois passa para 2040, se não continua assim, nem de 2060 não chega a 100%, como olha. Mas já 100% de energia, que é uma coisa bastante importante de falar, e que é com um estado que o tal alcança. 100% de energia é um estado que o tem que manter. Para a hora que ele chega a 100%, depois, o consumo de energia sempre aumenta com anos, a população aumenta, e a economia está desenvolvendo, tem sempre mais demanda de energia, o tempo tem que sempre reinveste, tem que sempre expande. Ou seja, chega a 100% e que o desafio é manter a 100%. E que lá tudo é integrado dentro de economia, chama assim, na Cabo Verde, energia que pode ser tratado como algo isolado, tem que ser parte de economia, tem que ser parte de todo o contexto, né? E aquele que está hoje, por exemplo, está a falar de antigamente falaram de clusters, hoje está a falar de economia verde, economia azul, mas para mim existe a economia, ok? Claro que as definições existem e é válido e tudo mais, mas Cabo Verde é um país em que tem que integrar, não se integra para a coisa ser mais sustentável. Nunca pude falar de setor de agricultura sem falar de energia, nunca pude falar de setor de pesca sem falar de infraestruturas, nunca pude isolar que os componentes têm que estar integrados, têm que estar interdependente de companheiro, mas só que lá depende de uma estratégia, lá está, uma visão a longo prazo, e uma visão que tem que ser consertada para se cada ano ou cada ciclo de 5, 10 anos não bata muda aquele visão, nunca está atingido. E tudo está contínua, desestruturar sem uma momento. Henrique, um outro desafio que eu falo na questão gosto de integração, que não passa pelo mano nas ilhas, assim. E tendencialmente, a nós cabo-verdianos então usa flama-nos é formatado para que pelinhas, assim. Quando nós é ilhéus, não se fichado e tal, então não está a crer aquele que tem só de meu, me cunha brora, e ni que mas e que eu passa a palavra para Castrilha, para Scafutano. E falando da parte energética, ele é um desafio enorme e eu consigo integrar. Porque as ilhas não usa só, sabendo que não tem lacunas na tal estratégia que nos fala. Como é que é possível não conseguir combinar todos esses elementos ali? Aqui está falando de integração, nesse caso, nem que se fala de integração a nível energético entre ilhas, mas na Cabo Verde, cada ilha tem potencial suficiente para ser energeticamente independente de companheiro.
Já ouvi falar algumas vezes na Pui cabos de eletricidade entre ilhas, né? Liga Santo Antão com São Vicente, ou liga Brava com Fogo. Pô, Brava com Fogo, aquele mar de Alcatraz lá, que sabe, tem que na São Vicente também mar de Canal que te ajuda. Mas independente que lá, Cabo Verde tem recursos suficientes a nível de solvente, ondas, etc. Geotérmico, por exemplo, na fogo, que não pode ser independente. Ora, quem está, cada ilha é independente. Agora, quem está falando de integração, por exemplo, Cabo Verde, se não vem jogar Cabo Verde. Cabo Verde é um país em que 60% de habitação, de população, está vivendo no mundo rural. De que 60, de que bolo ali, cerca de 30% vive diretamente da agricultura. Se não vai ter pobreza na Cabo Verde está focada essencialmente no mundo rural. E depois, o que é que acontece? Tudo que é dinâmica de migração interilhas, né? Está fazendo que depois botar sobrepovoa praia, por exemplo, e praia, e não se fala também de Boa Vista e Sal, porque a migração que praticamente acontece qualquer boom a nível de turismo, e país que acompanha a nível de infraestrutura, né? Ou seja, Santo Antão está perto de população jovem, né? São Nicolau, ninguém está falando de São Nicolau. Pouca gente está falando de São Nicolau. Uma ilha com um potencial enorme a nível de agricultura, a nível de pescas. São Nicolau, quase ninguém quer saber o que está acontecendo em São Nicolau. E, a hora que não está hoje isso, qual que é elemento fundamental na Cabo Verde? Que chama assim, que é o elemento central que tá, liga tudo o resto. É a água. Se não resolve o problema de água na Cabo Verde, não resolve o problema de economia na Cabo Verde. Vamos, a hora que não consegue fazer água chega no mundo rural para desenvolver a agricultura, não está conseguindo, primeiro, retém a população no mundo rural, né? Não te impede aquele fluxo migratório para grandes cidades e não te impede que, por exemplo, não te tem uma praia que está desorganizada a nível de urbano, a nível de infraestruturação, a nível de ordenamento de território. Não tem ilhas que tem pessoas que depois também trazem ali aquela dinâmica econômica. E nós não temos água na Cabo Verde, não tem energia. Né? A água com energia está ligada. Está ligada. E a questão de 100% de energias renováveis está diretamente ligada com a produção de água. Mas só que, nesse momento, está olhando de uma forma de integrar. Não está falando sempre de energias renováveis de uma forma isolada, produção de água de uma forma isolada. Está falando, sim, ok, não usa energia solar para produzir água, para agricultura, etc. Mas é muito mais complexo e muito mais abrangente do que isso. Ok? Como a hora que você tira um certo nível de penetração de energias renováveis, por exemplo, a partir de 90%, ele deixa de ser viável financeiramente. Mas, na Cabo Verde, tem algumas situações ali que está fazendo que passa a ser viável. Como a hora que você está acontecendo, a hora que você tem 100% de energias renováveis, que é coisas que ninguém está falando, né? A hora que você tem 100% de energias renováveis, você tem um excedente enorme de produção de energia. Ok? Mesmo com armazenamento, etc. Você tem um excedente enorme de produção de energia. E aquele excedente de produção de energia pode ser redirecionado numa economia circular, de forma que não está conseguindo usar aquele excedente para produzir água em grande quantidade. E depois que a água vai ficar num preço muito mais baixo, que depois não pode utilizar para todos os sistemas de irrigação a nível de tudo ilhas, ou menos que as ilhas agrícolas. Certo? E lá você começa a criar integração. Né? Energia, água, e integra. Depois, energia, água, que é chamado Nexus, Energy, Water and Food, né? que é um termo que existe na nível das Nações Unidas. Ou seja, tem aquele nexus, energia, água e comida, em que você começa a criar valor na meio rural. Ora, começa a criar valor na meio rural, já você cria uma economia mais sustentável. Como a hora que não está fala de sustentabilidade, agora, a hora que está pensa na sustentabilidade, você que primeiro que está querendo na cabeça. Para mim, a hora que não está falando sustentabilidade será que é capaz de produzir comida que mesmo para sobrevive sem depender do exterior? Talvez é um país que importa 90% de tudo comida que está consome. Se gosta de acontecer um problema em que nunca tem mais nenhum barco, não está na volta para antes corrente.
Para nós nunca está conseguindo produzir comida suficiente para, pelo menos suficiente para não alimentar nosso povo. Ou seja, apesar de que nesse momento não tem uma economia muito virada para turismo, né? Muito virado para turismo e que está direito, né? O turismo é importante, mas só que nunca pode depender de turismo para não sobreviver. Pandemia mostraram claramente. Pandemia mostraram claramente, mas se não depende só de fatores externos para a nossa economia, nunca está ser sustentável, não está tem problema. Ou seja, claro que no mês ali um setor primário bastante sólido, bastante forte. Alguém está falando sobre primário, não está falando sobre agricultura, não está falando de pesca. O Mar Cabo Verde tem um potencial de pesca enorme, mas não por exemplo, aqueles acordos que tem entre Cabo Verde e União Europeia para a exploração de nosso recurso é mal para Cabo Verde. Então, a hora que não vai fazer conta, quer que Cabo Verde terceiro para cada quilo, para cada tonelada de peixe, que esse que está contabilizado no nosso mar que está atrás, é muito inferior a que a preço que o mesmo peixe está a vender no mercado na França, ou na Alemanha, ou na Portugal. Ou seja, eu tenho que começar a explorar nosso recurso para não poder criar valor interno. A hora que não começa a criar valor interno, já não começa a ter uma economia sólida, uma economia forte. E então falou claro, Aládio, de crescer, a marca está falando, é presunçoso, mas é que é complicado. É que é complicado. Por os dias de testa, a China planifica, com vontade de ajudar o país, não está chega lá. Talvez é um país muito grande, é um país muito complexo. A complexidade do país também, às vezes, é de que as falta de respostas que tem a hora que tem mudanças drásticas na nossa sociedade, que depois também cria, por exemplo, outros tipos de situações, criminalidade, corrupção e outras coisas que também que depois também cria um bola de neve bastante complicado. Mas se não vai na raiz do problema que não há hoje, o que não se fazer para não fazer nosso Cabo Verde ser mais próspero, e não tem que começar a integrar, tem que começar a integrar. E que não tem que deixar de jogar que as atividades econômicas de forma isolada, não tem que começar a integrar. Eu espero que você está conseguindo explicar de forma clara, como às vezes pode ser um pouco confuso, né? Não, não, não. Vamos, sim, só se acho que esse é um senso comum. A maior parte da galera que tem passado para ali está a partir desse mesmo ideia que você trazia, né, de desintegração e desse longo curso, dessa visão de longo curso que está faltando. Como, enquanto nunca consigo resolver essa questão, não fica atrelado, sempre recomeça, sempre recomeço. Sempre aquela questão cíclica que eu vou falar. Aqui também está, às vezes, tem outras coisas que as coisas básicas de saúde. E nunca está conseguindo resolver, que está acumula, depois, se calhar, aquele tripé, food, água e energia, ele é que é prioridade naquele momento, pessoal. Não dá a ver se na Calveira também não tem essa questão de nunca te prioriza. Às vezes não tem que querer resolver tudo coisa de um mês só, não te acaba agora para que resolver nada. A passo maior que para. E depois eu tenho aquela questão que é ser limitado. Nós somos um país com recursos pouco. Tá, depende de parceiros de fora, assim. E não sei, mas parceiros de fora também tem essas agendas. Aqui não estou indo Nações Unidas da fala, ou outro parceiro, o Banco Mundial, ou o BAD, da fala, por exemplo, no caso do setor de energia, não sei, mas tem essas agendas próprias. O próprio FMI. Bom, então, tem desafio ali também está passando um bocado para a falar um bocado de não concilia as necessidades que não tem na Cabo Verde a expectativas dos parceiros externos. Tá, chamar, não tem que, como está falando, não tem que julga com armas que não tem. Nunca pude comparar em termos de escala, Cabo Verde com um Nigéria, um Angola, um Senegal. Ou seja, não se fala de país que tem milhões de habitantes, tem um mercado interno muito superior a de nós. Então, se não tenta fazer aquele comparativo entre Cabo Verde e esse tipo de países ali, não está perto já para o número de habitantes. Para ter uma economia, em volume, né, grande,
não tem que ter consumidores, tio consumidores. Então, uma hora que não está, contorna os obstáculos. Não tem que vai ouvir. Coisa que Cabo Verde tem que os outros países que tem e fortifica, né, que esse aspectos. Cabo Verde tem uma posição estratégica excelente, né, que sempre está a falar de posição de posição estratégica de Cabo Verde a nível né, de um ponto estratégico, mas nunca cá foi potencializado. Hoje, Cabo Verde está liga geograficamente quatro continentes, mas nós nunca tem barco, nunca tem avião. Logística. Cabo Verde podia ser uma plataforma logística. Toda a gente fala dessa plataforma logística, né, há muitos anos, há muitas décadas, mas nunca ninguém fazia nada para que essa plataforma logística funcione. Ou se fazer uma vez. Ok? Agora no tem que ter pessoas que realmente tá percebem o assunto para definir uma estratégia e também planifica a modo que nós transforma Cabo Verde numa plataforma logística. Cabo Verde, apesar de ser um país com pouco habitante, não tem quadros altamente qualificados. Não tem. Apesar de que esse quadros altamente qualificados está dando recurso para trabalho, para potencializa seus conhecimentos e suas experiências. Né? Se não bem repara, por exemplo, Cabo Verde na universidades, cabo-verdianos na universidades, fora de Cabo Verde, sempre tive os melhores alunos. Sempre. Na Portugal, na França, na UK, nos Estados Unidos, Botelho sempre crioulos e destaque na cesárea. Mesmo que, por exemplo, você tem um cabo-verdiano num curso, que tem 30, 40 alguém diferente de vários, esse sempre naquele top. Ou quase sempre, né? É claro que tem cabo-verdianos que também que atingirão, mas tem sempre diferenças a nível Ou seja, não tem pouco, mas não tem bons, não tem qualidade. Ou seja, a hora que não tem que tenta transforma Cabo Verde num país que potencializa serviços, né? Que pode providenciar serviços para fora, mas também que lá, para você ser um provedor de serviços, tu tem que ter experiência profissional, tem que ter capacidade de perceber qual é a necessidade que o mundo lá fora também também para poder exportar serviço. Mas só que lá não tem que resolver também internamente. Não tem que resolver isso internamente. Cabo Verde é um país que tem pouco em termos de volume, mas tem sua qualidade que ainda está a ser explorada. Mas também tem outra questão, que também de fundo, né, que também tem a ver com educação, que está dentro do país. Né, chama nossa educação. Tem que melhorar em termos de qualidade, não só em quantidade. Tem que ter alunos mais bem formados, que também de trás, né, que pode acompanhar aqueles cabo-verdianos também, que também de fora para dentro e que está trazendo aquele conhecimento, né, para poder ter aquele integração através da memória. A hora que, por exemplo, a meu engenheiro, já não um exemplo prático, a meu engenheiro elétrico, então implementa, faz um projeto de energia, um projeto, sei lá, qualquer coisa que tem que ser necessariamente energias renováveis, depois um mês eletricista para executar aquele projeto, nunca tem show eletricistas que está qualificado para executar determinados trabalhos. Ou seja, de outra forma, show eletricistas, mas naquele centro de outra forma, se calhar 5 ou 6 que realmente é bom. Depois, que 5 ou 6, o que está acontecendo com ele? Esta íntima, se calhar, se trabalha que é valorizar, se ganha pouco, ou é que se está conseguir progredir nessa carreira, é para sair de Cabo Verde. Yannick, desculpa, não fala-me com o boi Bruno Oliveira. Uhum. Um dos temas que nos toca na nossa conversa era a urgência de não criar um rede de cabo-verdianos espalhado para várias partes, mas eu falo agora integração, assim. No mês te integra tudo que esses grandes quadros crânios que não tem espalhado. Nunca sabe se Cabo Verde tem um mapeamento de todas as galera que está espalhado. Assim. Uhum. E bom, eu tive uma altura na Cabo Verde, não tinha aquela ideia, ou não aspirava, leva quadros de volta para a terra, mas não sabe, mas realisticamente, mano,
É complicado, o boco da família de Ilhas Baleares, para levar para a praia, pessoa, embora você disposto a ter redução do salário, mas tem outras condições que você tem filho pequenote, que você pensa dos berços, nunca se desqualifica a altura, nunca se desqualifica condição Uhum, de mas não sei, mas tem impacto na boa qualidade de vida. uhum, Mas nunca me estilas essa conversa me com um exemplo. Nunca me está junto no papi. Vou buscar sim, na Baleares, não sei ali na Boston, não está fala. Ou seja, a necessidade não consegue congrega tudo as pessoas espalharam a volta do mundo no Mensa digital, um programa de mentoria. Não tenho sim, certeza, não se chega na boia, Nick Floyd, Nick, se for um meia hora de tempo para semana, botar ali. sim, Se não organiza direito, sim, que é sim, sem problema. para para depois para dentro castelão, para se atrasar, mas se custa bem organizar, botar botar capacidade de 2 horas de tempo. Sim. E tem tio marcas que interpretam a própria está disponível para fazer isso de graça para todos. Agora, imagina, por exemplo, qual que seria o privilégio, né, de um cabo-verdiano, chama-se, que está fora, que podia ser, por exemplo, um mentor de um, de um, de um bom aluno na universidade, por exemplo. Universidade de Cabo Verde, deixa eu falar, Universidade de Cabo Verde, que tem alunos que estão a fazer cursos em diferentes anos, né? Botam assim, ok, então alguém ali que tem um potencial para ser um excelente, já um programador, um excelente programador. Isso assim, tem que ser professores, tem que ser contexto universitário, mas depois tem um tutor fora, que pode ser um cabo-verdiano, que é um programador de excelência, que trabalha, por exemplo, para a Microsoft, Exato. e pode fazer assim, ok, então liga, então ser tutor desse jovem, então passar a experiência, ok? Ao mesmo tempo, também, pessoas que podem ser disponíveis para fazer workshops na universidade, workshops na empresas, né? Coaching, acho que é uma palavra que se namora, coaching. Por exemplo, tem cabo-verdianos que está disponível dar assessoria a próprias lideranças, a própria, né? Tem um ministro de energia, tem um ministro de economia, tem um ministro de agricultura que pode ter, por exemplo, quadros cabo-verdiano que está diretamente ligado a funções de governação. E tem que ser trabalho, tem que ser empresa, tem trabalho outras empresas. Esse know-how, então um know-how E tem que ser enorme. know-how que pode ser disponível, por exemplo, se assim, ok, cada mês no Shinta ali no conversa. Não está passando experiência, não está passando os problemas, não está conversa. Assim, ok, não faz ali um, um brainstorm, né? Não fazer um brainstorm. Ou seja, é possível, dar-te tema, teu cabo-verdiano que está fora, está disponível a isso. Mas aquele mapeamento que você fala que existe, a mim com os cabo-verdianos que se pode para o mundo fora ali, que está lá de riba, está num nível fora de série. Mas ninguém acontece. Ninguém acontece. Agora, esse também, pronto, nunca sabe até que ponto esta para pensar assim, não, põe a iniciativa própria, Não vai dar chamar, aquele uma hora chamar para a coisa, mas depois te pergunta assim, ok, qual que é a porta de entrada? Com quem que está fala? Muitas dessas vezes, está fora de Cabo Verde 30, 40 anos, outros nem conhecem a Cabo Verde. Ou seja, tem que ter ali uma espécie de programa que identifica que as pessoas, de quem que está disponível lá fora. Se não trabalha de jogadores de futebol, está disponível para integrar nossa seleção, né? Ou se joga na Chipre, ou se joga na China, essa vai buscar, essa vai jogar, está teatro. Não vai jogar quadros também, programadores, engenheiros, médicos, artistas, né? Não vai jogar, não vai jogar, não pergunta, está disponível para dar os contributos ali, poder que nos crê, em termos de, não tenho quase certeza, mas 90, 95% das maltas ali está disponível para fazer esse trabalho, mesmo sem ter perspectiva financeira. Não tenho quase certeza. Maltas que, para nós cabo não tenho orgulho na nossa terra. Não tenho orgulho na nossa terra. Se não sei monopólio dá um contributo para a nossa terra, nunca dele. Nunca, desde que prejudicar, nunca dele que ela tem certeza, a Lauren da Flow, de coração. Poxa, thanks, Yannick. Pessoal, que lê, Yannick, gajo,
Era Você Sabiam? perdeu. Sabiam? Você viu? Já, pessoal, isso eu falei, eu acho que ele é Henrique Teixeira, homem de energias renováveis, mas um gajo com visão muito para além das energias renováveis, um gajo que passa um órgão no chão de Toema. Eu tenho cabo de anos que, de facto, pensa cuidadosamente no nosso país, pessoal. No mês, se calhar, é vou daquele conversa integra. Integra tudo alguém, pessoal, independentemente de A, de B, de C, Diária. de P, I, C, V, de C, de Raico, Pata, de Badi, de Badi. Yeah, man. Como nós é, nós é, nós é binário, soja. Ou ele é um coelho, soja. Que até existe três, não combina aquele um com aquele dois, não vira três, soja. E aquele aqui no Exatamente. neste é junta, como junto de facto na área que está parando, soja. Hoje, processos que Cabo Verde dá pulo e avança de facto, independência foi isso. O povo junta, crioulo junta. Rapaz está no curso, larga curso, vá briga, vá fazer coisa, atrasa essas vidas, mas hoje não estou num país que não temos saúde. Sim. Não, claramente. Eh, então, por exemplo, minha pai que nasce na Cabo Verde. Minha pai vai para Cabo Verde nos anos 80. É falou, e ali, que ele canta uma terra na Cabo Verde que tinha nada. Bento te levava alguém, literalmente. Eu falava que tinha onde pega, que tinha negado para pega, Bento te levou. Hoje não tem, hoje Bento que te levando, como ali, pelo menos tem alguns prédios que está tajando, né? Mas depois da independência, acho que, obviamente, é meio demasiado novo para entender coisa que acontece naqueles primeiros 10, 20 anos depois da independência. Mas tá, chama Cabo Verde alcança teu com pouco coisa, se não repara. Nós, irmãos, Guiné-Bissau, licenciamos, né? Guiné-Bissau é um dos poucos países no mundo que provavelmente tem tudo para ser 100% autossuficiente. Mas Guiné-Bissau para na tempo, né? Mitarampana, hoje é um país maior que Guiné-Bissau, por exemplo. E que está a comprar arroz de fora. Você imagina um país maior que Guiné-Bissau está a comprar arroz. Eles têm lá, coisa que falta é água, terra fértil, braço para trabalho. Está a comprar arroz. Ou seja, nós nunca temos teu, mas não temos o suficiente para não ser mais do que nós temos no mundo. Então, chama aquela, nunca mexe petróleo, nunca mexe diamante, não tem mar, que é a nossa maior fonte de recursos, não tem sol e vento à vontade, que não pode aproveitar, depois o resto também é em cadeia. É só ter uma cozinha mais de vontade e fazer as coisas de forma correta, né? É claro que toda alguém tem suas ambições, toda alguém tem seus ego, a mim tem noção de ego também, nós todos não temos, mas, quer dizer, nós temos noção, vírgula, a mim tem noção de ego, não sei se as pessoas têm noção de seus ego, mas pronto, de qualquer forma, de qualquer Pertinente, forma, pertinente, já. não, de qualquer forma, não, é importante. Você como ali, ego é aquele que te deu aquele motivo, aquela motivação. Já falei assim, como ali, tem que acreditar na boa. Tem que acreditar na boa, tem que acreditar na boa, é capaz, tem que acreditar na. Agora, eu te dou um exemplo. A minha então, eu tenho 8 anos para trabalhar na Inglaterra. Mesmo que isso na Espanha, nesse momento ali, minha vida por ser na Inglaterra. E ti hoje em Caxinti nunca podia fazer nada na Inglaterra para moda meio de fora, ou para moda meio preto, ou para moda, sei lá, antiga Inglaterra que está falando inglês, gosta de falar inglês fluente, para moda, e pronto, também não quis. O dedica é isso. Dedica, né? Conheço pessoas na Inglaterra que vivem naquela comunidade fichada, nunca se fala nem de cabo-verdiano, se fala somente de português, que encontra também show, que já tem 40 anos na Inglaterra que se fala inglês. Ou seja, eh, não tem que acreditar em nós. Não tem que acreditar em nós. Um, Admiti hoje o fato de ser estrangeiro na Inglaterra tive portas fechadas. De hoje, nunca enchi de discriminar. Sempre em trabalho ao mais alto nível, sempre em trabalho com pessoas que acreditam em mim e que respeitam.
para a capacidade e para a conhecimento. Já estou a dizer, agora, não lembro uma coisa que minha pai falava a mim, quando me era, não tinha uns 13 anos, para naquela altura, você na escola, às vezes, botava desleixo, falando assim, avô, vou poder ter uma herança, vou poder ter seu dinheiro, alguém pode tomar ele. Mas aquele que você tem na cabeça, ninguém está trabalhando. Nada, Wilker, nada, é de boa. Ninguém está trabalhando. Por mais que do ocupou, esse que está trabalhando que você tem na cabeça. Ou seja, a partir do momento que você acredita, você dedica, você esforça, você trabalha, você estuda, você adquire conhecimento, você adquire conhecimento para você aplicar de uma forma que você cria valor. Né? Você aplica o conhecimento para deixar um legado nesse mundo. Quer dizer, quem faz? Olha que a gente vai para trás hoje. Bom, ainda me jovem, tem 38 anos, se calhar tem mais uns 20, 30 anos, esse mundo que acaba antes, para deixar ali alguma coisa. Mas sempre foi acredita nas minhas capacidades e demonstra isso profissionalmente em qualquer parte. Bom, na Inglaterra, acho que nos Estados Unidos é a mesma coisa. Muito provavelmente, a mim, nunca tenho experiência. Já não trabalho com americanos, mas nunca tenho experiência profissional nos Estados Unidos. Mas nunca te acredita, mas o fato de você ser estrangeiro, ou preto, ou asiático, ou aquilo que você tem essa busca. Ah, e que ele não usa, Yannick, que você fala, eu gosto que, para além de não conseguir trabalhar toda a outra parte que não fala durante a nossa conversa, cada cidadão tem um contrato com a sociedade que está começando lá. Na paz que tem que ter capacita seus filhos na casa, nunca pode esperar. Só uma escola tem que fazer aquilo, assim. Mas bo também bo tem que trabalhar com a pessoa. Só e trabalhar com a pessoa e bo liberta mentalmente. Bo entende, mas tudo está dentro do bom, mano. Agora tá cabelo bom, vou buscar e vou aplicar de forma a gerar valor sem eu vou falar. Eu tenho que acreditar que é capaz. Ninguém pode forma, você pode. Se alguém também está falando, você pode sonhar grande, para morte. Né? Ser humano, modo a mídia, sonha grande, de fazer coisas quantíssimas, para morte que nunca pode também. É claro que tem obstáculos, é claro que tem mil coisas que pode vai contra boa, ele tem que adaptar, evoluir, aprende. A minha intenção é aprender chill, ainda aprende. Quem que impor em China também está em China. Quem que e é meu humilde o suficiente para falar, nunca sabe tudo coisa e nunca aprende mais, né? Mas só que às vezes, mas tem pessoas que estão confundindo humildade com fraqueza. Tem pessoas que estão confundindo humildade com fraqueza. Uma hora que uma pessoa demonstra ser demasiado humilde, está fará, ele é coitado. Estou a chamar, é uma ideia errônea. Quanto mais humilde você for, mais você aprende. Então, chama aquele que está falta, talvez, na show, pessoas que estão na cargos de liderança, que está, chama, memória, e essa lá de riba, essa sobre todo mundo, sabe? E esse ego tem de tal forma que está sucumbe sua humildade ao ponto de falar assim, não, me se prende mais um pouco de um contributo melhor, sabe? Ou seja, a hora que você chega a um determinado ponto em que poder, já assim, não toma atenção nisso, essa fala especificamente de políticos, essa Exato, fala exato. de liderança, a nível empresarial, a nível Sociedade civil. social, Sim, sim. sociedade civil, sabe? Ou seja, não tem que ter aquela ideia de que não tem que estar sempre aberto à aprendizagem. Você vive 10 vidas, você aprende tudo que tem para aprender. Ou seja, saber mais a aprendizagem, a conhecimento, a beber de experiência de outras pessoas, partilha a experiência com outras pessoas também, como às vezes você a partilhar a experiência, você aprende. Então, falou, na altura que entrava a aula, foi de que as alturas mais gratificante para mim, como eu empreendi com os alunos, mora que empreende com os alunos, mora os alunos exigiam de mim para ser o melhor professor. Ou seja, a hora que um aluno fazer uma pergunta que nunca sabe responde, a mim como ser professor, como ser tutor, como alguém que está guiando, da gente não, mas tem que fazer mais. Vamos fazer dele um futuro melhor técnico que mim. Como a mim também, ele está fica.
ele também está passando esse conhecimento para a geração seguinte. Ou seja, você aprende a ensinar também. Um, e então, mas ser humilde é importante, mas obviamente que a questão de ser humilde, de pessoas estar com humildade com fraqueza, que é a nossa culpa, né? É culpa de quem que se pensa assim. E por causa disso, às vezes, portas se fecharam, mas a mim, por acaso, nesse aspecto, pelo menos na Inglaterra, até hoje, nenhum porta que fecham, graças a Deus, então, tem tido sucesso profissional. Quem trabalha em coisas que ninguém consegue. Já não sou um exemplo. Quem trabalha na área de defesa. Quem trabalha na área de defesa, tive um ano que trabalho com uma empresa que desenvolveu tecnologia militar. Ah, e estava na equipa de engenharia, que era o único africano e era o único jovem. E que tinha, ou seja, se aquela equipa de engenheiros que nós trabalhava, nós desenvolveva um simulador de caça, era um caça, um avião de combate, era um simulador de treino. E me fazia parte daquela equipa que está fazendo tudo aquele sistema elétrico. É claro que eu tive que fazer um clearance, né? Eu tive que descobrir minhas origens, tudo para eu ficar terrorista na minha família, tudo que coisas lá. Mas imagina, a hora que você trabalha naquele nível lá, pessoas top em termos de suas capacidades, engenheiros mecânicos, elétricos, programadores, e eu vou um jovem, naquela altura tinha 28 anos para lá, Tolo, ainda por uh, cima. único jovem naquele time, tudo que os senhores que estavam lá, tudo era talvez idade de minha pai, na altura, e aquele que você aprende com as maltas ali. Mas a única coisa que pensei de área de defesa foi o fato de encaixar bem comigo mesmo, trabalhando na tecnologia de guerra, como de começar a conflitão, assim, ok, não está aprendendo em termos de tecnologia, em termos de mas ao mesmo tempo você desenvolver alguma coisa que depois no futuro te ajuda a matar alguém, que coisa começa a tocando. É fazer proposta própria para estender o contrato. Depois eu falo, não sei como é. Nunca faço para moda, mas um incentivo era melhor. Saiu para moda, nunca se criar valor. Nunca se criar Fala valor. dos valores, basicamente. Exato. E então, só para dar um exemplo, por exemplo, racismo que existe no mundo é verdade, mas às vezes muito às vezes racismo está na nossa cabeça. A partir do momento que é bom naquilo que você faz e você sabe, tem postura que te transmite confiança para quem que você trabalha com você, porta-se abriu. Porta-se abriu. Até hoje nunca tive problema com isso. Campeão. Só que ouve. Saturno em osso. Amigo, thanks, mano. Para momento bem passado. O convite foi para Te botar agradeço. na volta. Botei que estou na volta para não falar, que não tem muita coisa massa para ver. Manda fazer uma última pergunta que ainda faz tu minhas convidado, irmão, que é se eu pudesse fazer alguma homenagem a alguma pessoa, algum momento, algum acontecimento, quem ou que te serve? Homenagem. Uhum. Algo que nunca pensa nele, sabe? Mas a mim tá ótimo, assim, se tivesse que fazer uma homenagem, então fazer uma homenagem, duas homenagens para meus pais, minha mãe e minha pai. Acho que metade de pessoa que é hoje, então foi metade, porque outra metade é, baseada nas experiências e na vivência ao longo dos anos, né? Minha mãe e meu pai, para mim, é minha base, é minha pilar, é minha chão. Então, é, tudo que é aprendizagem, tudo que é experiência que se passam, que é conhecimento, e também entende vida, né? Entende vida, obviamente nessa perspectiva, tem algumas coisas que não têm perspectiva diferente e gostam, que é normal, né? Gerações diferentes, vivências diferentes, mas hoje em que está sempre aqui que minha com orgulho, se que tivesse pais que então, por acaso que ela Antáchama
mas é o valor imaterial. É o valor imaterial. E se tivesse que fazer uma homenagem para fazer isso, ninguém mais. Mano, muito obrigado. Pessoal, nos valoriza a família. E curioso, a maior parte das pessoas que passa ali para podcast, fez uma homenagem quase sempre também para pai comigo. Mas, Nick, Exato. mano, muito obrigado, Sácio. Mico te agradece.